Amém. Estou muito feliz de estar aqui hoje na Igreja Batista Jardim Belo. Agradeço a Deus pela vida do pastor Josimar, pela vida de sua esposa, por essa linda igreja que está completando 27 anos. Amém? Queria que os irmãos abrissem Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 20. Vamos ficar de pé para recitar a palavra de Deus? Josué 20 adiante, vamos ler. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Será, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Jacó. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também aos seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Jacó, nome que permanece até hoje. Pode se sentar, irmãos. Queria orar mais uma vez. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado que essa igreja está completando hoje mais um ano de vida, ó Pai. 27 anos na Tua presença, ó Pai. 27 anos, ó Pai, caminhando com o Senhor, ó Pai. Membros entram, membros saem, ó Pai, mas essa igreja continua firme por causa do Senhor, que é a rocha, ó Pai, que é o sustento dessa igreja, ó Pai. Muito obrigado pela vida do pastor, ó Pai, e da esposa, Senhor. Que eles iam continuar, ó Pai, sabiamente governando as ovelhas, ó Pai, com a ajuda do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha me abençoar, ó Pai, e tenha misericórdia, ó Pai. Me usa neste lugar, ó Pai, com poder e graça, Senhor. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, ó Pai. E a honra e a glória seja dada ao Senhor, ó Pai. Ó Pai, que haja conversão neste lugar, ó Pai. Que haja vidas, ó Pai, que vão se render aos Teus pés, ó Pai. Que vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor faz milagres, ó Pai. E que essa igreja, ó Pai, venha sair diferente do jeito que entrou. Não a mesma, ó Pai, mas venha sair, ó Pai, cantando, rejubilando, ó Pai, agradecendo a Deus pelos feitos, ó Pai, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Abençoa cada um de nós, ó Pai. Abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, esse texto retrata a história de um homem chamado Acã. Acã era um homem da tribo de Judá, de Israel. E ele era aquele homem que tinha saído com Josué da terra e tinha ido todo aquele percurso, tinha atravessado o Rio Jordão e tinha conquistado Jericó. Mas, quando estavam em Jericó, antes um pouquinho, Josué disse: não peguem dos despojos condenados. O que é despojo condenado? Prata, ouro, capa, joias, utensílios, servos, animais, tudo isso Josué falou para não pegar, porque era chamado de despojos condenados. E ele falou assim: não peguem disso, porque Acã já sabia disso. Acã sabia porque lá em Deuteronômio, Moisés falou para todo o povo, antes um pouquinho dele morrer, falando que a obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. Então Acã estava careca de saber disso, que tinha que obedecer a Deus para ser feliz, para ter bênçãos na vida. Então Acã chegando, estava na guerra lá em Jericó. Imagina ele entrando numa tenda, olhando e vindo ouro, prata e viu também uma capa, uma boa capa babilônica. E ele chegou lá e falou assim: gente, ninguém está olhando, eu estou sozinho nessa tenda. Eu vou esconder
olhar, eu vou me virar com esse negócio aqui, eu vou pegar, ninguém vai ver, posso ganhar até um bom dinheiro vendendo isso, comprando, eu vou pegar esse negócio. Ele foi lá, tomou coragem, pegou a capa, o ouro e a prata. E quando chegando em Jerusalém, chegando lá em Jericó mesmo, ele escondeu isso na sua tenda. E o muito interessante é que quando nós pecamos, nós temos vontade de nos esconder. Um exemplo que nós temos, irmãos, é de Adão e Eva. Lá no jardim do Éden, eles pecaram e o quê? Imediatamente eles se esconderam. Então quando a gente pega, a gente sente vergonha. Vergonha do que a gente fez. Você tem que hoje se arrepender do seu pecado, que Jesus vai tirar essa vergonha de você, vai tirar essa culpa, vai te restaurar, vai te purificar. Se você se arrepender, Jesus vai transformar você em uma nova criatura. E Acã foi, pegou e escondeu. E lá tinha mais uma cidadezinha para conquistar, uma besteira de nada, chamada cidade de Ai. 12 mil habitantes apenas, irmãos. E foram lá os espias, chegaram lá, ó Josué, lá tá bacana, 12 mil habitantes só. Você pode mandar 2 ou 3 mil homens que nós vamos vencer essa guerra fácil. Chegou Josué, chamou os 3 mil homens lá, vem cá você, chamou, falou assim, vai para Ai e conquista a terra. Mas lá em Ai teve um problema, o povo chegou lá e Ai recuou o povo. Ai saiu correndo atrás do povo, lançando o povo fora e ainda matou 36 do povo de Israel. Mas 36 é muito pouco. Mas para aquela batalha eles tinham que ter vencido Ai, saqueado. Vocês tinham vencido Jericó. Como é que eles não venceram Ai? Aqui que está o problema. O pecado de Acã. Pelo pecado de Acã, houve muitas consequências. Pelo pecado de Acã, houve destruição, houve derrota no povo de Israel. Pelo pecado de Acã, o povo de Israel foi derrotado, impedido de conquistar a cidade de Ai, que era só mais um passo para chegar e conquistar aquela terra prometida que Deus tinha prometido. Lá com Abraão, desde Abraão até Moisés, foi passando, e aquela terra foi prometida. O povo sabia que ia chegar até lá, porque Deus prometeu. Mas chegando lá, naquela terra, Acã foi lá e desobedeceu. E o que aconteceu? O título aqui do capítulo 7, na minha Bíblia, é o pecado de Acã e suas consequências. Todo pecado tem uma consequência. A consequência aqui foi derrota para o povo. Derrota. Houve derrota por causa de um pecado. E você, pai, você, mãe, você tem deixado os despojos condenados entrar em sua casa, entrar em sua família? O que são os despojos condenados hoje em dia? São a televisão que está com a janela aberta para entrar a novela, a televisão, os filmes de pornografia, os filmes ruins, os canais de televisão. A gente bota lá cerca elétrica na casa, bota tranca nas portas, mas chega lá, você abre a televisão na sua casa, liga a televisão, joga tudo. Ninguém tem alarme que feche isso, só oração e jejum e desligar a TV. Então, irmãos, Acã, o que? Ele pegou dos despojos condenados. E você hoje pode decidir não pegar desses despojos condenados, decidir olhar, mas falar assim, não vou pegar, porque eu tenho uma promessa, até a prometida está logo ali, e se eu pegar vai tudo pelo buraco. Você tem uma promessa, irmãos, Deus prometeu para você, que você vai parar no meio do caminho desobedecendo, não. Siga em frente, obedeça a Deus e você vai ser feliz lá na frente, recebendo a recompensa final, que é ir para o céu com Jesus. E muito interessante que depois dessa derrota, Josué, no capítulo 7, queria ler um pouco, do 7 até o 13 mais ou menos. Disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso grande nome da terra, nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levanta-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou. Quem pecou, gente? Pelo pecado de Acã, o Senhor falou, Israel pecou. Então, pelo seu pecado, você vai prejudicar a sua família, o seu povo. Acã pegou pecando aquilo. Às vezes ele pensou assim, isso é um pecadinho de nada. Às vezes a gente pensa, isso é uma mentirinha de nada. Estou respondendo minha mãe, todo mundo faz, meus colegas todos fazem. Eu estou fazendo isso, mas não tem problema não, depois eu peço perdão a Deus. Não tem isso não, irmãos. Jesus, ele quer que você obedeça hoje.
Se você obedecer hoje a Ele, você vai ser recompensado lá na frente, indo para o céu. Então, Deus falou, onde é que eu parei? Israel pecou. 11. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Irmãos, Deus falou que não estaria no meio do povo, mas se o povo pecasse, se o povo desobedecesse, se a cama continuasse com aquele troço ali, as coisas, os pontos consagrados ali, Deus falou que não ficaria mais no meio do povo. Então quando você pega, Deus se afasta. Deus vai se afastando, a ponto de você não ter mais a presença de Deus ao seu redor. Então temos que ficar mais juntos a Deus possível, porque quanto mais juntos de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais junto do pecado, mais afastado de Deus, mais longe de Deus. Assim Acã, quando ele se aproximou, roubou aquilo, ele foi lá e se afastou de Deus. Roubou as coisas condenadas. E como Acã se afastou de Deus, o povo todo acabou se afastando de Deus. Então o povo acabou violando a aliança através de Acã. E o que nós podemos fazer, irmãos, para sair disso, não roubar, não mentir, não pecar mais? Nós temos que aceitar Jesus, irmãos. Jesus é o único que pode nos salvar, nos libertar, nos ajudar a não pecar mais. O Senhor é o único que pode trazer transformação, renovação. Ele te batiza com fogo, com o Espírito Santo. Ele te traz cura, libertação. Eu queria ler agora 7 características de Jesus. No livro de João, Jesus usa o termo eu sou 7 vezes. 7 vezes ele usa eu sou. Eu queria que vocês abrissem em João 6,35. O primeiro eu sou, no livro de João, João 6,35. É muito desse Jesus que nos afasta da vida de Acã. João 6,35. Queria ler. Então Jesus declarou: